Imagina reencarnar como um goblin feio na sua próxima vida, mas ter a capacidade de absorver o poder de tudo o que come, pegando para si infinitas habilidades e poderes durante sua jornada e evoluindo de espécie até ficar invencível. Ao entardecer do dia 61, durante uma caçada com Gob Kit, Gobrou percebe uma atividade incomum nas redondezas. Identificam a presença de 12 soldados humanos nas proximidades. Gobrou, sem perder a serenidade, orienta uma mudança de rota. Empregando suas habilidades de teia, ele descobre que os humanos tramam o sequestro da filha do líder élfico. Gobrou alerta sobre a emboscada planejada pelos humanos, enquanto a princesa elfa se encaminha para o festival, destacando a presença de um traidor entre os elfos. Ao anoitecer, a emboscada se desenrola durante a chegada da princesa em uma carruagem. Os soldados humanos demonstram brutalidade ao executar os elfos sem hesitação. Apesar da vontade de Gob Kit de intervir, Gobrou o impede, permitindo que o massacre continue. Mas quando um soldado ameaça a princesa, Gobrou age imediatamente, detendo os soldados e resgatando ela. Ele até comenta com Gob Kit sobre a leveza da raça dela durante o resgate. Mais tarde, em sua caverna, um humano confessa sob pressão que o exército humano planeja uma grande mudança em 20 dias. E depois de obter as informações, Gobrou aproveita a oportunidade para absorver as habilidades do humano ao comer ele. Após acordar, a princesa fica apavorada, questionando sobre seus guardas e o local em que se encontra. Quando Gobrou tenta acalmá-la, ela o questiona se pretende violar sua castidade, mas ele se recusa a responder, criando uma situação constrangedora. Mais tarde, o alquimista prepara um chá calmante para ela, e a princesa se desculpa com Gobrou, que havia explicado tudo o que havia acontecido até então. Depois, ela fica visivelmente chateada e reclama, batendo no próprio peito, questionando por que Gobrou não salvou os outros, chamando ele de malvado. Apesar disso, Gobrou aceita a crítica, pensando que é uma reação compreensível, e após um leve toque, ele explica que não pretende se envolver na disputa entre elfos e humanos, revelando ainda a existência de um traidor entre o povo dela. Em seguida, ele a repreende por se preocupar mais em reclamar do que com esse fato. Isso faz a elfa começar a chorar, e sentindo um pouco de pena, Gobrou sugere que ela descanse por hoje e promete enviá-la de volta para casa no dia seguinte. De volta à caverna, o ancião insiste em se aproximar da elfa, mas Gobrou continua a negar e impedi-lo de fazer qualquer coisa, e o velhinho apenas reclama que Gobrou é muito chato. No dia seguinte, Gobrou escolta a elfa até sua casa, e durante o trajeto pergunta sobre as asas que ela possui. Ela então explica que os elfos superiores têm asas escondidas dentro de seus corpos, e que essas asas não são para serem exibidas, só que ela ainda está aprendendo a usá-las. Após uma longa caminhada de 3 horas, eles finalmente chegam ao território dos elfos, onde são recebidos de forma hostil, com várias flechas apontadas em sua direção. Gobrou, sem perder a calma, se prepara estrategicamente para a recepção. Nisso, a princesa se coloca à frente, afirmando que foram eles que a salvaram. Após receberem permissão para entrar, a princesa se reencontra com seu pai, que também acolhe Gobrou e Gob Kit. A princesa pede desculpas ao pai, que, sendo compreensivo, diz que está tudo bem. Com isso, o chefe elfo expressa sua felicidade por ver sua filha salva e agradece a Gobrou por protegê-la. Gobrou, indo direto ao ponto, esclarece que não a salvou por pura boa vontade. O chefe elfo então ordena que tragam algo e revela uma relíquia dos deuses perdidos, um tesouro de família. A princesa fica preocupada com a entrega do item, mas o chefe elfo afirma que o retorno seguro de sua filha não tem preço que pague. O protagonista então agradece ao rei elfo pela relíquia, também pedindo desculpas por tê-lo testado. E para compensar, Gobrou oferece informações valiosas sobre o exército humano em troca. Com isso, eles fecham um acordo comercial, trocando toneladas de equipamentos de mithril por facas de pedra espiritual e pares de itens mágicos. Ao se despedirem, o rei elfo faz uma pergunta a Gobrou, esperando que ele não se importe, sobre um grupo de 20 guerreiros de elite elfos que estão desaparecidos há 20 dias, perguntando se ele ouviu algo sobre eles. Gobrou nega nervoso, escondendo o fato de que eles estão servindo como seus escravos, e na despedida, recebem alguns presentes, entre eles medicamentos e licor. Gobrou fica encantado e oferece sua ajuda no futuro, e brinca dizendo que tem desconto de amigo para eles. De volta à caverna, ele aprecia o sabor do licor, planejando manter uma boa relação com o chefe elfo. Na manhã seguinte, ao acordar Gob-Mi, Gobrou percebe que durante a noite ela evoluiu para a classe Dhampir, junto com outros 8 goblins que se tornaram hobgoblins. Ele explica que Gob-Mi recebeu a bênção do deus do gelo, concedendo-lhe o poder de manipular o gelo. Além disso, ele alerta ela para manter os óculos, já que ao retirá-los, pode usar seus olhos malignos para encantar inimigos e fazê-los lutar entre si, compensando sua fraqueza à luz solar com a nova bênção. Ao observar Gob-Mi, Gobrou nota uma familiaridade inexplicável em sua nova aparência. Surpreendida, Gob-Mi pergunta se há algo de errado, e Gobrou responde sinceramente que não, apenas dizendo que está impressionado com a nova aparência dela, levando ela a ficar totalmente
toda contente. Além dela, Gobui também evoluiu para uma meia-lorde da Terra, que possui a habilidade de manipular o solo, identificando pontos fracos no leito rochoso com uma avaliação geológica, e também tem uma habilidade que fortalece seu corpo, juntamente com uma magia de relâmpago que permite detectar joias. Já Rob Sato evoluiu para uma meia-lorde sangrenta, que tem a característica peculiar de ser capaz de controlar o sangue e transformá-lo em armas. Enquanto isso, Gobrow observa as tatuagens de magia que surgiram com as evoluções, e percebe que são diferentes em cada um deles, embora todos tenham algo em comum com o símbolo de suas próprias tatuagens. Tendo isso em mente, ele comenta que espera descobrir mais sobre essa semelhança, à medida que o tempo passa. O ancião fica surpreso que todos evoluíram, e renomeia cada um deles. Robsei vira Feitiçei, Gobmi vira Dami, Gob Sato vira Sangue Sato, e Robue agora é Terrai. O Gob Kit vira Ogro Kit, e Rob Ji. Ah, esquece. Ninguém vai lembrar de nenhum desses nomes mesmo. Depois disso, Gobrow prevê que, com o tempo, os elfos irão solicitar sua ajuda na guerra. E quanto mais cedo eles agirem, melhor será sua posição e estratégia de combate. Ele então distribui brincos de comunicação para os demais, mas as elfas se recusam a usá-los, pois é considerado um grande tabu entre os elfos adornar as orelhas ou utilizar qualquer coisa que as desfigure. Então, Gobrow toma uma decisão difícil, dizendo que não tem escolha. Ele fecha o quarto com os fios de ouro e resolve acabar com o orgulho delas na lapada, se é que vocês me entendem. No dia seguinte, as elfas finalmente concordam em usar os brincos de comunicação, juntamente com os kobolds. Gobrow treina todos eles diariamente, e para complementar o treinamento, Gobrow invoca alguns esqueletos com a habilidade que adquiriu recentemente, para servir como oponentes nos exercícios. Gobrow revela que a qualidade da armadura dos esqueletos indica seu nível de poder, e durante o treinamento, os elfos são derrotados pelos esqueletos. Porém, mesmo perdendo, eles ganham experiência. Surpreendentemente, aqueles que foram derrotados aceitam a situação sem problemas, o que faz Gobrow perceber que está construindo uma confiança natural entre eles. No dia 65, ao usar menos mana, Gobrow descobre que consegue criar zumbis e outros mortos-vivos. Curioso, ele tenta comer um fantasma para saber seu sabor, mas isso não dá em nada. Então, ele percebe que os esqueletos e outros monstros desse tipo são rapidamente purificados pela luz do sol. Ele também diz que está dedicando-se ao treinamento dos elfos e dos kobolds, e que as fileiras da aldeia já ultrapassa 100 membros. Ele observa que os kobolds estão em desvantagem, mas acredita que podem se destacar superando seus limites com muito esforço. Então, no dia 66, Gobrow vai até a caverna onde os kobolds viviam, e depois de pegar os pertences deles, ele pede para Terrai bloquear a passagem da caverna. Assim, nenhum outro esqueleto vai aparecer. Além disso, ele faz com que os kobolds pratiquem caça em grupo para capturar lobos negros, já que a ideia era aumentar o número deles na aldeia. Mas no fim, Gobrow acaba sendo surpreendido, pois os kobolds se movem melhor do que ele esperava, conseguindo capturar 20 deles. Ao longo do caminho, eles encontram um javali marcador, que dizem ser duro feito pedra. Ao ouvir isso, Terrai se empolga e parte para cima do bicho, só que acaba se empolgando tanto que faz uma lambança e suja todo mundo. Eu não vou nem comentar sobre o estado do javali. E naquela noite, Gobrow conseguiu aprimorar significativamente seu machado, graças à ferreira, que incorporou vários materiais como mitril, pedras espirituais e ferro, elevando seus atributos ao máximo. Ele expressa sua admiração pelo trabalho dela, e Ferreira fica visivelmente orgulhosa, revelando que ao trabalhar com as pedras espirituais, especializou-se como uma ferreira elemental. E já no dia seguinte, Gob Kit pede para conversar com Gobrow, e pede para ele prometer que não vai rir, e fala que sempre teve uma queda por terra, que imagina que deve ser repentino. Mas Gobrow diz que já desconfiava, já que ele não é nada sutil. Então, Gob Kit fala que desde que ela evoluiu para uma meia-lorde da Terra, ela ficou ainda mais bonita, e ele não consegue mais se conter, mas não sabe o que dizer para ela. Gobrow se compromete a ajudá-lo, dizendo que essa noite será o momento da verdade. E naquela noite, ele se declara para ela, e aparentemente ela aceita ele. No dia 68, durante uma luta com Kit, Gobrow percebe que a batalha está mais intensa do que o habitual. Kit revela que está se sentindo incrivelmente mais ágil e forte, e atribui isso a Gobrow. Gobrow, modestamente, expressa sua satisfação em poder ajudá-lo, refletindo que aparentemente tudo correu bem na noite anterior. Mais tarde, é revelado que Gob-Mi, agora Dhampir, teve uma conversa com Terrai antes de Kit se confessar, e juntamente com Gobrow, eles planejaram tudo para que desse certo. Mais tarde, Gobrow verifica o estado de Terrai e de Kit, constatando que ambos estão cheios de energia e bem. Após isso, Gobrow e os outros continuam com sua rotina de caça. Agora, eles enfrentam uma variedade de monstros que nunca tinham visto antes. E ao devorar um louva-a-Deus gigante, Gobrow adquire diversas novas habilidades, incluindo uma que chama sua atenção
atenção: a habilidade de exoesqueleto. Ao ativá-la, ele brinca que parece um super-herói, já que a armadura dispersa ataques e se regenera sozinha. No entanto, ele não aprecia o visual e prefere seu traje normal. Mas ao tentar retornar ao normal, Gobrou percebe que está completamente nu, já que a armadura usou suas roupas normais para criar o exoesqueleto. As garotas ficam extremamente envergonhadas ao vê-lo assim, e Gobrou também se entristece por perder sua roupa favorita, que foi feita da pele do urso vermelho. Apesar disso, Gobrou tenta usar outra habilidade, mas ao levantar voo com a skill de criar asas de inseto, sua primeira tentativa se torna um desastre total. Ele caiu feio no chão. No dia seguinte, enquanto contemplava o céu, ele se pegou pensando na última vez que viu Chuver naquele lugar. Enquanto isso, a guerreira ruiva o chamava para o treino, e ele notava o progresso considerável dela, comparando sua evolução a mudar de um filhote de cachorro para um Doberman. Após o treino matinal com ela, Gobrou segue para visitar a ferreira. Ele percebe que a ferreira tem recebido muitas visitas das elfas, Kirui e Arui, que estão profundamente envolvidas em discussões sobre armas com ela. Durante a conversa, as elfas revelam que o mitril precisa ser transformado em amálgama antes de ser processado, e que a pedra espiritual usada na alabarda de Gobrou também é desse tipo. E enquanto ele está lá, ele descobre que ela está trabalhando em uma besta e que o projeto está progredindo bem. Gobrou contribui com mais materiais para apoiar o desenvolvimento. Mais tarde, ele ajuda as irmãs chefes, recentemente promovidas a cozinheiras-chefes, e sugere que tentem recriar pratos de sua vida anterior, como batata frita. As duas se mostram entusiasmadas com o desafio. Por fim, ele participa de uma reunião com a alquimista para discutir a fabricação de itens mágicos. A alquimista comenta sobre a utilidade do osso do esqueleto obscuro, revelando que pode congelar quem for atingido por ele, sendo o primeiro item que ela produz desde que se tornou uma criadora de itens. Ela pede para Gobrou cuidar disso como cuidaria dela, deixando-o corado com uma piscadinha brincalhona. Ele reflete sobre como essa atitude o afetou enquanto ela o abraça. No entanto, o momento é interrompido por Dami e as outras, que flagram ele se amassando. Então ele precisa dar atenção para todas, mas prefere não falar o que aconteceu naquela noite. No dia 70, Gobrou é chamado para lidar com um elfo suspeito na entrada da vila, e os elfos revelam que estão ali em nome do chefe dele, seu amigo. Gobrou então explica que passaram sobre seus antigos camaradas, mas os brincos que usavam tinham um mecanismo de disfarce que os faziam parecer elfos negros. Revela-se que o exército humano está avançando sobre a floresta com uma força significativa, e eles precisarão da ajuda de Gobrou. O ser questionado sobre o exército da elite elfa, o mensageiro relata que o rei ordenou que fossem considerados mortos. Gobrou compreende a gravidade da situação, e o mensageiro prossegue, assegurando que o custo não é uma preocupação, e que o objetivo é a completa eliminação do inimigo, embora o contrato seja anulado em caso de retirada. Agradecendo o aviso, Gobrou aceita humildemente o trabalho, e tranquiliza o mensageiro, afirmando que eles seguirão com seus próprios movimentos. Além disso, oferece um comunicador ao mensageiro, para que o chefe dele possa se comunicar diretamente. Em seguida, Gobrou revela que suas criações estão espalhadas pela floresta, destacando a importância dessa informação para a guerra iminente. Compreendendo que a paz está fora de questão e que a destruição é iminente, ele ordena a Dami que reúna os outros, pois é hora de colocarem em prática tudo o que treinaram. Nesse momento, ele declara que eles se tornaram uma empresa mercenária e os nomeia como Parabellum, a companhia de mercenários. A empolgação toma conta de todos, e ele os incentiva a se prepararem para a batalha, marcando assim o início de seu primeiro grande trabalho. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.